Bom, então, nós passamos da parte da estrutura, né? Então, quais são as estruturas primordiais para receber a nossa criança? Então, passamos na parte das dicas visuais, do painel visual e da sua estruturação. A parte da comunicação alternativa, seja por meio do PECs ou por meio de aplicativos. A parte de histórias sociais para descrever o contexto daquela criança. E agora vamos pensar em quais são as nossas ações pedagógicas agora com base no ensino. Porque tudo isso que eu passei para vocês foi a base da estrutura, né? De como organizar um ambiente para aquele nosso aluno. Mas também não é só organizar o ambiente, agora a gente precisa pensar na forma de ensino, quais serão as estratégias, como que eu vou ensinar. Então, quando eu penso nas estratégias de ensino, eu penso primeiro no aluno, né? Ou então no pensar no ensino com base na definição de alguns termos que nos facilita entender como funciona esse processo de aprendizagem. Primeiro, o ensinar, né? Então, como que nós pensamos com base na análise do comportamento sobre o ensinar, né? Sobre o aprender e sobre o conhecimento. Porque são coisas diferentes. Uma vez que eu tenho uma compreensão melhor do ato de ensinar, eu consigo promover estratégias com base nisso, embasadas nesse foco, né? E assim por diante. Uma vez que eu tenho essa compreensão do que era aprender, né? Então eu consigo ter um olhar melhor para ver se essa criança está aprendendo. E por fim, sobre o conhecimento, se a criança realmente obteve conhecimento com aquele ensino. Bom, o ensinar com base na análise do comportamento, e esses três conceitos, eles vieram de Skinner, então estou usando uma citação de Skinner, o conceito que Skinner fala, né, está nas nossas referências. O Skinner tem um livro muito importante sobre educação, que é o Tecnologia de Educação. Esse livro, se eu não me engano, ele foi feito em 1972, mas as questões, a forma com que o Skinner traz, extremamente pertinentes ainda para o nosso contexto, né? Então, é nesse livro que ele acaba discutindo sobre o ensinar, sobre o que é ter conhecimento e assim por diante. E aí, então, embasado nos princípios de Skinner, o que ele fala sobre o ensinar? Que ensinar é obter o aprendizado do aluno, ou seja, é a relação entre o que o professor faz, né? Ou seja, aquele planejamento das contingências, o arranjo, aquele planejamento de ensino e o aprender do aluno. Então, o ensinar, ele requer, obviamente, aquele planejamento, mas não só o planejamento, ele requer duas instâncias. A instância que eu planejo o ensino, então que eu penso nas possibilidades de ensinar um dado repertório, e a segunda instância, que é a mais importante, que é o aprender do aluno. Não é só o planejamento, então não é só questão de eu executar um planejamento, mas eu preciso da segunda variável, que é o aprender do aluno, que me mostra se o meu planejamento foi correto, se foi a necessidade do aluno. Então não basta só planejar, né? Então, eu fiz um procedimento, fiz outro. Não, esse procedimento ele tem que dar conta do meu objetivo, que é ensinar o aluno. Ensinou, isso mostra que o meu planejamento estava de acordo com a necessidade da criança, indo de acordo com o meu objetivo. Quando nós pensamos isso, isso nos move a ficar sempre pensando em como ensinar, de que forma que a criança aprende, de que forma eu faço uma adaptação de uma prova, ou de que forma que eu faço uma adaptação de uma atividade, da matéria. Isso nos move a pensar e refletir todas as vezes, né? E não usar um modelo ou ensinar da mesma forma. Uma vez que eu consigo pensar olhando nisso, eu sempre estou ensinando de uma outra forma, eu sempre estou planejando para eu conseguir atingir o resultado. Às vezes a gente pode ensinar de uma certa forma e a criança ainda não aprendeu, e aí isso mostra que eu devo ensinar de outro modo para que a criança consiga aprender, consiga entender. Tudo bem? Bom, e aí pensando nisso, né? Uma vez que eu sei que o ensinar envolve eu fazer um planejamento e esse planejamento ser suficiente para ensinar, o aprender, por sua vez, é a mudança do comportamento do aluno. Ou seja, a criança não sabe tal repertório,
quando eu ensino e ela muda, ela acaba adquirindo, isso mostra que a criança aprendeu, né? Então, quando eu ensino onde a criança guarda os materiais, quando eu ensino um comportamento de discriminar cores, ou de encaixe simples, de atentar a alguma figura, mostra que a criança aprendeu, alterou o comportamento dela, que anteriormente ela não tinha esse comportamento de discriminar, né? Então, agora ela consegue discriminar, né? Na verdade, ela executa discriminação, né, sobre tal cor, tal letra, então mostra que a criança, ela aprendeu, né, ela teve uma mudança significativa no comportamento dela. E, por fim, o conhecimento, né, o Skinner fala que comportar-se, então, o conhecimento é quando eu me comporto de modo que seja observável, né, ou seja, quando eu falo sobre algo, ou quando eu faço, né? Quando eu estou operacionalizando o aprendizado. Então, um exemplo, como que eu sei fazer um bolo? Quando eu falo desse bolo, né? Quando eu falo quais são os ingredientes, como foi feito. Isso é uma forma de mostrar que uma pessoa tem conhecimento, quando ela fala sobre. Mas uma outra forma é quando ela faz. Então, eu posso falar sobre um bolo, mas pode ser que eu não saiba fazer o bolo, né? Então, eu saber falar e eu saber fazer, isso mostra conhecimento. Então, eu fazer um bolo e dar certo, isso mostra que eu tenho um conhecimento, né? Isso acaba sendo muito evidente quando a gente pensa nas estratégias de ensino e no comportamento acadêmico. Porque, às vezes, aquela criança, ela sabe números, mas não sabe sua relação com a quantidade. Às vezes, aquela criança sabe as letras, o alfabeto, mas não sabe formar palavras. Então, isso diz muito do que a criança sabe. Então, olha, ela sabe falar sobre, mas ela não sabe fazer, né? Fazer a junção, a construção. Então, isso é uma medida, né? Então, o aluno fala sobre as cores e ele precisa fazer essa construção de relacionar, de mostrar, de identificar, de selecionar e assim por diante. Tá? Então, uma vez dados os conceitos de ensino, né, de ensinar, do aprender e de conhecimento, fica muito mais fácil nós planejarmos a atividade. Por quê? Nós sabemos que o ensinar envolve o planejamento do professor, mas envolve também a resposta do aluno. O aluno começar a acertar, entender. Então, isso já muda um pouco como nós pensamos sobre uma dada atividade. Segundo, nós conseguimos medir esse conhecimento. Então, quando a criança fala e faz sobre algo, quando ela discrimina, né? Enfim, ela começa a responder aos estímulos, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Né? Então, quando ela começa a responder aos estímulos e quando a gente consegue observar, fica mais fácil de fazer uma programação, né? Então, a gente entra com a programação de ensino, que é o processo de planejamento desse arranjo, né? Quando eu falo em contingência, eu estou falando em relação de dependência. Então, eu planejo o ensino e a relação de dependência é a criança aprender, né? Então, é uma contingência, é um planejamento de relações, de contingências. Uma depende da outra, né? O meu planejamento, ele depende de que a criança entenda e aprenda, e assim por diante. Então, nós estamos falando de planejamento de contingência. E nesse planejamento de contingência, ele envolve 3 itens fundamentais, que são os objetivos, né? Eu preciso ter objetivo para aquele aluno, né? Eu preciso saber sobre o currículo daquela criança, sobre o que eu quero ensinar, sobre onde a criança vai chegar, como ela vai chegar e quais ferramentas eu vou utilizar para que essa criança chegue nesse objetivo. Então, é primordial, quando eu olho para o aluno, é primordial que eu estabeleça critérios de aprendizagem, objetivos. Então, para aquele aluno X, eu tenho 5 objetivos. Para o aluno Y, eu tenho 10. Para o aluno N, eu tenho 1, 2 e assim por diante. Então, eu preciso ter objetivo. Para cada criança, eu preciso ter objetivo. Porque o meu foco do trabalho, ele vai se basear nesses objetivos. O planejamento da relação de dependência vão se basear nesses objetivos. Segundo, eu preciso ter objetivo, mas mais do que ter objetivo, eu preciso conhecer o meu aluno.
né? Eu preciso conhecer o meu paciente, porque os objetivos, eles têm que ser viáveis, eles têm que ser cabíveis, eles têm que ser pertinentes e, mais que isso, eles têm que ter uma relevância social para aquela criança. Por isso, a importância de eu conhecer o aluno, saber quais são as possibilidades, quais os repertórios que ele domina, né? Então, às vezes, tem um aluno que não tem repertório ainda de sentar e de olhar para o professor, e eu já estou pensando numa prova, eu já estou pensando numa alfabetização, na leitura, na escrita. Não, eu preciso conhecer meu aluno. O que está pedindo naquele momento? Ensinar a criança a sentar, olhar para o professor, manter-se presente na sala, né, e não no corredor. Então, olha que interessante quando eu tenho objetivos, né? Eu vou olhando para aquele aluno específico. Antes dele escrever, ler e escrever, ele tem que sentar e ficar com a sala dele, ir para o parque, brincar, comer na hora do lanche e não correr no lanche. Então, são coisas que eu consigo observar e vou trabalhando para alcançar esses objetivos, e um objetivo leva ao outro, né? Depois que a criança senta, segue instruções, atenta para o professor, aí eu posso começar a colocar objetivos de que a criança faça alguma identificação, faça algum pareamento, comece a observar palavras, identificar palavras, selecionar, mas antes de selecionar, eu preciso ver se a minha criança tem aquele comportamento instrucional de sentar, olhar, seguir instruções, atentar e assim por diante, né? Então, conhecer o aluno é o item primordial do objetivo, eu saber quem é aquela criança e o que vai ser ensinado e como vai ser ensinado, né? Esse como vai ser ensinado, ele entra nos nossos recursos, né? Então, quais serão nossos recursos, quais serão nossos materiais, o que eu vou usar, dicas visuais, que tipo de material vai chamar mais a atenção dessa criança e assim por diante. Então, quando eu penso no planejamento de contingências, no planejamento de ensino, eu preciso pensar nessas 3 variáveis que são extremamente relevantes. Não há objetivo sem aluno. Eu não posso pedir, só pensando na escola, que todos vão alcançar o mesmo objetivo. Eu não posso pensar nesse mesmo objetivo para todas as crianças, para a nossa criança com TEA. Eu preciso ter objetivos específicos para essa criança, né? Então, por exemplo, a escola, o objetivo é saber ler e escrever, mas é um objetivo tão amplo, né? Tão gigante, eu preciso decompor esse objetivo. Quais são os passos para uma criança saber ler e escrever? Ela precisa sentar, prestar atenção no professor, precisa ter repertórios de identificação. Às vezes a criança não sabe, não identifica uma figura. Será que ela vai conseguir identificar a relação da leitura e da escrita? Não vai. Então, eu preciso ter um objetivo que dá base para esse repertório. Então, o objetivo de todas as crianças na escola é ler e escrever, mas, olha, para essa criança, ele precisa construir a base de repertório dele. Então, vamos ensinar a base para depois se caminhar até chegar no objetivo geral da escola, que é ler e escrever, né? O objetivo de socialização, brincar com os alunos, mas a criança não fica nem próximo do aluno, ela foge das outras crianças. Então, qual que é o meu objetivo? Deixar ela próximo primeiro, ter essa troca. Às vezes ela olha para uma criança e entrega a borracha, entrega um salgadinho. Às vezes outra criança vem e entrega um salgadinho para essa criança aceita, né? Então, a gente, até para essa socialização, que a gente fala que a escola é papel da escola, ela tem que ser planejada. Não é só colocar a criança com pé e achar que a socialização vai acontecer de uma forma mágica. Não, tudo é planejado, né? Ficar perto de outra criança, talvez não bater em outras crianças, porque a gente sabe que tem casos assim. Ter a troca de uma criança típica para começar a olhar com essa criança com outro olhar, né? Com aquele olhar de partilha, de ajuda, de atenção, né? De entender da diversidade. Então, nós temos objetivos, tanto dos sociais, e esse tem que ser planejado também. Bom, ainda sobre os objetivos, né? Pensando no pré-requisito, em quem é essa criança, né? Eu preciso afirmar sobre o que o aluno é capaz de fazer, como foi muito que eu falei, né? Então, ele sabe fazer isso, ele consegue. Meu objetivo, ele vai trabalhar nisso, no que o aluno vai ser capaz de fazer, pensando no objetivo geral da alfabetização, que é ler e escrever. Então, eu penso num objetivo
básico. Então, antes dele aprender a ler e escrever, eu quero que ele entenda figuras, que ele identifique. E aí eu ponho como posso dizer, no currículo daquela criança, né? Então, aprender tais figuras, né? E assim por diante. Eu vou descrevendo esses meus objetivos, né? Ela entra no critério de aprendizagem. E aí, primeiro, com a situação, sobre situações, né? O que o aprendiz ele vai precisar lidar, né? Então, quais são as estratégias? O que deverá resultar em suas situações? O que deverá estar apto para fazer? Então, pensar na situação do aluno como agente desse processo, né? Então, quais procedimentos ele terá que passar para ele aprender uma dada habilidade, para ele aprender números, cores e etc., né? A questão do saber o quê, então, o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, a questão da generalização. Então, eu vou ensinar de uma forma só, ou eu vou ensinar de várias formas, quais recursos eu vou utilizar. Então, isso também precisa ser descrito, eu preciso olhar e saber, olha, cores eu vou ensinar dessa forma, outra atividade eu vou mudar a minha estratégia. Eu preciso derivar objetivos intermediários, então, ter objetivo básico, intermediário e avançado, não ficar só no básico ou não ficar só no avançado. Eu preciso saber como compõe minuciosamente a aprendizagem. Então, eu começo de uma forma básica, depois eu avanço o passo e assim por diante. É uma construção. Então, eu preciso que essa construção esteja presente nos meus objetivos também. E, por fim, sequenciar os objetivos por ordem de complexidade. Então, nunca exigir demais da criança, mas nunca ficar no menos, né? Então, básico, intermediário, conforme a criança avança, e sempre ter um objetivo avançado, porque é a forma como nós trabalhamos, a gente trabalha para chegar num determinado fim. Então, nós também precisamos não subestimar a minha criança e também colocar esses objetivos. Bom, quando eu penso em conhecer o aluno, eu estou pensando nos pré-requisitos, né? Então, estabelecidos na relação de definição dos objetivos e conhecimento do aluno. Então, eu preciso saber o que ela já faz, o que precisa avançar, o que precisa reduzir no sentido mais de problemas de comportamento, né? Então, para a educação, eu tenho que pensar mais no que eu vou expandir dessa criança. Então, o que ela já sabe? Ela sabe tal repertório? Com esse repertório eu consigo expandir algo? Então, eu penso dessa forma. Quais são os interesses da criança? A aprendizagem, ela precisa ser reforçadora, precisa motivar a criança. Então, se eu quero ensinar cores, eu posso ensinar cores, mas colocando um personagem que a criança gosta. Será que eu consigo adaptar essa atividade de forma que eu trabalhe com os personagens, com o interesse da criança? Ou no final eu posso recompensar essa criança com itens do seu interesse? Então eu também consigo pensar e planejar dessa forma. E aí, por fim, eu tenho que pensar nos recursos, né? Então, quais são os materiais necessários que eu preciso usar para ensinar essa criança, né? Concreto, figuras, auditivo. Então, o planejamento, ele requer essa questão, né, de materiais, de se é concreto ou não, da generalização, enfim, o que vai promover essa aprendizagem? E não ficar com o mesmo material, com o mesmo formato, com o mesmo livro, com a mesma atividade. Então, eu tenho que pensar em vários tipos de material. Olha, agora eu apresentei concreto, agora eu vou apresentar outros tipos de material, vou apresentar um vídeo, vou apresentar um material estruturado. Então, faz parte também eu pensar na forma de apresentação desse material, né? Então, e não só usar um modelo só. A gente sabe que as dicas visuais ajudam e eu posso estruturar por meio de dicas visuais, mas não é só isso, né? Eu posso trazer material concreto para a criança pegar, identificar, eu vou mudando as formas, eu vou mudando as instruções, eu vou mudando o local de ensino. Então, também pensar nesses tipos de recurso também. E aí, esses foram algumas ideias, né? Algumas reflexões sobre o contexto escolar, né? Então, como pode favorecer a aprendizagem no contexto escolar, como que eu penso na questão da estruturação daquela criança na escola, mas também como eu penso no planejamento do ensino dessa criança.
E eu também trouxe no contexto domiciliar, né? Tanto pensando até na pandemia, então como está sendo esse ensino no contexto domiciliar, né? Quais reflexões nós podemos, ou melhor, quais ideias nós podemos trazer para o contexto domiciliar a fim de ajudar essa criança tanto na escola como em casa. No contexto domiciliar, ele não foge muito do contexto escolar, né? Então, as mesmas medidas que são viáveis para aquela criança que está na escola, elas são viáveis para casa. Então, mais uma vez, a previsibilidade visual. Em casa, a criança precisa saber como vai ser a rotina dela, que hora que ela vai fazer aula online, ou se ela não terá aula online, ou se ela não vai... se ela vai fazer uma atividade, ou se ela não vai sair de casa. Então, são questões que eu preciso também passar, né? Então, eu preciso preparar a minha criança para ficar em casa, ainda mais nessa época, que a criança não sabe quando ela vai passear, quando ela vai sair, quando ela vai encontrar os amigos, enfim. Então, eu preciso planejar, por meio de dicas visuais, a rotina dessa criança, a previsibilidade dessa criança, né? A comunicação alternativa, por mais que em casa a criança faça tudo, e que a mãe entenda tudo, é importante pensar no modelo de comunicação, né? Para a criança expandir, pedir mais, chegar a mais pessoas. Senão, em casa, a criança só fala com o pai ou com a mãe, mas não fala com o vizinho, com um parente de longe, com uma visita. Então, pensar numa comunicação que todo mundo entenda essa criança, né? As histórias sociais também funcionam muito em casa para mostrar como vai ser o dia da criança, se ela sai ou não sai em casa, quem vai ficar com ela em casa, então também acaba sendo viável. E por fim, quando a gente pensa nessa criança durante a pandemia, nosso olhar também muda, né? Eu sei que muitas crianças ainda estão fazendo atividades à distância, assistindo aula à distância, mas isso requer um desafio tão grande para a família, um desafio tão grande para a criança, um desafio grande para o professor. Então, nesse momento, é o momento que a gente pensa, que a gente tem novos olhares, né? Não somente naquela questão de fazer atividade de alfabetização, fazer lição de casa, mas eu posso olhar para essa criança com base em outro tipo de aprendizagem, né? Na parte de novos ensinos, por exemplo, os AVDs, que são atividades de vida diária. Então, a criança vai ganhar mais ela aprendendo a arrumar uma cama, escovar os dentes sozinho, preparar uma comida, do que ela fazer, dependendo do nível dela, atividade de português e matemática, que precisa tanto de apoio, que ela não está entendendo, que a mãe não consegue ensinar, que o professor não está conseguindo chamar a atenção, porque às vezes a criança nem senta na frente do computador. Então, vamos pensar no que é relevante para aquela criança. A criança que não senta e não consegue olhar para uma videochamada, é relevante ela ficar 4 horas assistindo aula? Não é. O que é relevante àquela criança? Ela fazer uma comida sozinha, um lanche sozinho, ela conseguir arrumar o próprio quarto, até uma atividade de lazer. Então, pensar em outros objetivos, né? A escola, a educação é extremamente fundamental para aquela criança, mas a autonomia do indivíduo é melhor, né? A escola trabalha para autonomia. Então, a gente tem que trazer essa autonomia para casa, esquecer talvez aquele livro que a criança não está compreendendo e trabalhar o contexto, trabalhar a criança conseguir atender um telefone, passar recado, conseguir acordar e não depender de um pai para fazer um café da manhã, para esquentar uma janta, para dar banho. Então, pensar nessa criança em casa, né? No momento que ela fica distraída num vídeo e a mãe consegue cozinhar, trabalhar, ou fazer outra coisa, né? Então, para as crianças que a questão do ensino à distância não está funcionando, isso mostra que ela precisa de outros repertórios, né? Que ela não está compatível àquela demanda. Então, vamos ensinar algo compatível à necessidade do indivíduo, à necessidade da nossa criança. Só pensando assim, a gente consegue chegar em objetivos no básico, no intermediário e, por fim, no avançado. Né? Então, essa era a questão que eu queria trazer para vocês, a questão do novo olhar para aquela criança em época de pandemia ou não, mas sempre olhar para aquele aluno e olhar para ele em casa também, né? Então, não muitas folhinhas de atividade vai deixar ele independente, vai deixar ele dentro do contexto, né? Então, vamos pensar nessa questão de como ensinar ele a ficar melhor na casa dele, entender até a sair melhor,
enfim, esperar num restaurante e assim por diante. Então, em casa, o nosso contexto muda, a nossa demanda muda, a gente pode trabalhar com a espera da criança, com ensino de atividades de lazer, ensinar a criança a jogar com a família, participar de jogos, participar do processo de alimentação, então fazer comida, ensinar a criança a cortar alimentos, lavar alimentos, colocar na panela, montar a mesa do lanche, da janta, lavar a louça. Olha quanta coisa tem para fazer em casa, né? Então tem bastante coisa para a gente trabalhar em casa. Então, essa foi um pouco o nosso diálogo, né? Então, o nosso olhar atento para a escola, né? Então, para a questão estrutura, para a questão estratégia de ensino e para casa também. Então, como que eu fico com essa criança em casa? O que eu tenho que olhar? Quais são as minhas preocupações? E pensar que em casa o que nós queremos é chegar na autonomia, independência e promover o bem-estar para as nossas crianças, né? E na escola também de forma mais adaptada, em casa ensinando novos olhares, novos objetivos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído bastante, né, com a formação de vocês. Espero que essa não seja, que continuemos com esses diálogos, porque eles são extremamente pertinentes e relevantes para a nossa educação. Muito obrigada. Joyce, somos nós que agradecemos. Nós tivemos, assim, mais do que uma aula, né? Foi algo, assim, sensacional. E aqui eu e Bia, entre nós não vamos perder nada aqui. Acho que não tem nem que editar, né? Porque foi muito bacana. Agradecemos imensamente você tirar uma tarde de sábado. A gente sabe que você tem bebê pequeno, né? E deixou esse bebê para nos atender. Então, assim, nós vamos passar os formulários. Se eles tiverem alguma dúvida, a gente volta a conversar novamente, né? Leva essas dúvidas para você e, quem sabe, posteriormente você possa voltar só para esclarecer, mas foi muito esclarecedor. Eu acho que vai trazer algo assim para todos os professores muito positivo, principalmente quando você falou dos aplicativos, que vai auxiliar bastante. Inclusive, se você depois puder estar passando para a gente manda para eles também junto com os slides, tá bom? Mas agradecemos muito, foi fantástico. Eu acho que não tem nem que editar, não pode, é um pecado. Obrigada mesmo. A Leste 2, né, agradece muito a você, a parceria conosco, a parceria com a Bia, Leste 1, e com o Cido, que está aí também, né, deixando o sábado para estar conosco aqui nos auxiliando. Eu estou me divertindo e aprendendo aqui bastante. Nossa! E nem precisa editar, viu, Cido? Pode deixar essa fala aí, tá? Porque tá muito bom. Eu também quero te agradecer, Joyce, pela leveza como você passou, né, todas essas informações, né? Eu particularmente, eu não tenho nada para te perguntar. Se eu fosse professor e recebesse o formulário, eu não perguntaria nada, porque foi tão esclarecedor, né? Muito obrigada, foi uma formação fabulosa. Você conseguiu condensar em 50 minutos uma gama de informações, né? Que vai contribuir, assim, para os nossos professores, né? Vai contribuir muito mesmo. Muito obrigada e Deus te abençoe sempre, tá? Deus te abençoe sempre, sempre, sempre e te ilumine sempre. Que você seja coberta sempre pelo manto sagrado de Deus. Porque você é uma pessoa muito especial. Viu, querida? Não vou falar mais, que eu sou mole, eu choro. Feliz pelo carinho. Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E assim, quando tudo isso passar, a gente encontra, pessoalmente. Com certeza. Obrigada, amor. Até outra oportunidade, tá? Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.